Capítulo 3, versículo 1, o quinto comentário. O texto fala dos 7 Espíritos de Deus. Jesus Cristo se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que foram retratados em Isaías 11:2, vamos lembrar? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. De inteligência, 3. O Espírito de conselho, 4. De fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E de temor do Senhor, 7. Então, quando está falando desses 7 Espíritos de Deus, está falando, claro que Jesus Cristo, ele distribui esses Espíritos para a igreja, ou essas operações do Espírito Santo. Possuir esses 7 Espíritos indica que Jesus possui sabedoria e inteligência que o capacitam a ensinar a verdadeira doutrina. O período da Reforma Protestante, que é o período simbolizado na igreja de Sardes, foi carregado de doutrinas da Babilônia apocalíptica que foram mantidas pelos reformadores. Vamos observar o que os reformadores mantiveram da Igreja Católica. Lutero continuou defendendo 4 das 5 doutrinas da mariolatria, incluídas na Babilônia apocalíptica no ano 431 da era cristã. No concílio de Éfeso, no período da igreja de Tiatira, a falsa profetisa. Lutero defendia que Maria nasceu sem pecado, defendia que ela era a mãe de Deus, defendia que Maria permaneceu virgem e que ela não morreu, mas ascendeu aos céus. Essas são 4 das 5 doutrinas classificadas, pelos cristãos como mariolatria. A quinta é aquela que diz que Maria, depois que ascendeu, ela é mediadora entre Deus e os homens. Só essa doutrina que ele abandonou, também porque a Bíblia é muito clara em afirmar que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Lutero defendia que Maria nasceu sem pecado. Ele só negou que Maria era mediadora entre Deus e os homens. Lutero continuou defendendo o batismo infantil, a doutrina que priva o homem de fazer confissão de fé em Deus. Então veja, aqui eu coloco em primeiro ponto, por que a doutrina do batismo infantil ela é uma mudança grave. Porque a pessoa que recebeu o batismo infantil, ela não vai dar testemunho quando crescer de fé em Jesus, como a Bíblia exige, dar testemunho de fé e ser batizado. Então é por isso que essa doutrina, eu falo, ela é o sonho de Satanás, que as pessoas não têm testemunho de fé em Jesus. Ele quer tirar esse testemunho. Como ele fazia isso? Através da doutrina do batismo infantil. Quando batizado em criança, não dá testemunho, pois não tem entendimento. Quando cresce, não dá testemunho, como Jesus ordenou, através do batismo em águas. Até hoje, as igrejas reformadas defendem o batismo infantil. Então, infelizmente, Lutero manteve essa prática. E as igrejas evangélicas, no caso, as igrejas que são anabatistas, chamadas por eles de rebatizadoras, a maioria das igrejas evangélicas hoje, elas são, ainda poderiam ser chamadas de rebatizadoras, de anabatistas. É daí que vem esse nome, por rejeitar o batismo infantil da Igreja Católica e dos reformados. Graças a Deus, hoje, como nós veremos mais à frente, o Estado, ele vai abrir mão de ter uma religião. Não é porque a Igreja Católica ou a Igreja Reformada falaram, olha, nós não queremos mais estar ligados a um Estado. Não. Os Estados do mundo, vai começar pelos Estados Unidos e depois a França e outros países, a Inglaterra, todos. O Brasil, quando for proclamada a República, também, diversos países vão falar, olha, nós não queremos uma religião oficial aqui. Essa mudança vai ser a salvação dos anabatistas.